Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e hoje nós vamos conversar sobre intercompreensão linguística. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui no nosso estúdio a professora Selma Alas Martins, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Ciências de Educação na temática da intercompreensão na Universidade de Lyon, França. Ela também foi professora de língua francesa e da disciplina também de intercompreensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje pesquisa sobre o assunto, além de ter publicado artigos e livros também nessas diversas áreas da educação. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. É bom tê-la aqui para conversar sobre esse assunto. Prazer é meu, muito feliz com essa oportunidade, agradeço, porque realmente a intercompreensão é o assunto preferido. Talvez se a gente pudesse fazer uma pergunta base, né, da cultura judaica cristã, dizem que o surgimento quase que filosófico, mitológico das línguas veio da Torre de Babel, né? E se a gente for para a origem da humanidade, na China, na África, mas estudar um pouco línguas é bem instigante, não é, professora? Como é que surgiu essa temática na sua vida? É muito instigante e é muito prazeroso você poder ter essa possibilidade de aprender línguas, de descobrir que você é capaz de compreender línguas, né? É por isso que realmente o trabalho da intercompreensão ele é fascinante, porque na intercompreensão o foco é a compreensão. Então, é uma competência parcial que a gente desenvolve. E a gente percebe a felicidade dos alunos e professores, dos que estão entrando em contato com a intercompreensão, e quando eles descobrem que são capazes de entender línguas, aí no caso línguas românicas com as quais a gente trabalha, e de repente, mas eu nunca estudei essa língua. Como é que eu posso ser capaz de entender? Então, realmente é instigante e é fascinante essa descoberta. Para a senhora, a gente sabe que na linguística, na semiótica, na própria antropologia, ciências da comunicação, a gente tem alguns autores que falam sobre uma condição mais inata da aptidão linguística, né? E outros mais de uma ideia da artificialidade, né? E aí, como é que a senhora vê essa aptidão, né? Somos facilitados pela questão inata, fisiologia? Do momento que você fala uma língua, quer dizer, você tem todo o aparelho funcionando fonológico para poder falar uma língua, você é capaz de falar outras línguas. Todos somos capazes de aprender outras línguas. Né? Agora, essa questão de dom ou aptidão, né, que é muito discutido, é relativo, porque há autores que pensam que é uma questão de dom, mas eu acredito, aí eu posso dar na minha opinião, eu acho que tem muito da força de vontade. Eu acho que é a gente querer que é o mais importante. Inclusive, tem estudos que mostram que a partir de uma certa idade, com a plasticidade do cérebro, então, quando são pequenos, por exemplo, fica muito mais fácil para se aprender. E é verdade. A questão fonética também, né? Da pronúncia. A questão da pronúncia é muito interessante, porque todas as pesquisas comprovam que mesmo que se consiga falar bem uma língua, começando, digamos, aos 50, aos 60, somos todos capazes de falar bem uma língua, mesmo começando uma primeira língua estrangeira tarde. Agora, a questão da pronúncia, todas as pesquisas comprovam que realmente a pronúncia ela é muito mais próxima à do nativo, digamos assim, né? Quando a gente aprende cedo. Na fase da infância, né? Mas tem a ver com o aparelho fonador, né? A criança claro, passa por esse processo de metamorfose. Também. Agora, e tem outra coisa, que a criança ela tem essa necessidade de brincar, de querer comunicar para brincar, para interagir. Essa fase lúdica, né? Então nessa fase, fica muito mais fácil, porque eles querem comunicar, então eles ousam, eles repetem. Então você pode perceber como é muito bom você estar observando como as crianças vão brincando. O adulto ele já tem certas, lógico que depende da personalidade, mas em geral nós já temos o quê? Como nós já aprendemos a parte sistemática da língua, né, da nossa língua, então a gente quer comparar com a nossa língua, a gente quer comparar a gramática da nossa língua e aí... As estruturas... Então, para a questão do falar, realmente é mais complicado.
Aí, voltando para a intercompreensão, o que acontece? Na intercompreensão, procura-se desenvolver a competência da compreensão. Então, o que seria? Você é um italiano aqui, eu sou uma brasileira, né? Podemos dizer assim. Um exemplo, eu vou falar português e você vai falar italiano. E nós vamos nos comunicar com base no conhecimento que você tem da sua língua e eu tenho da minha. A gente é capaz de se comunicar. Só que isso não é óbvio, isso não é dado. Em geral, quando você faz as pesquisas, as pessoas dizem assim, não, claro que eu não vou entender. Nunca estudei italiano. Aí você diria... Já cria a primeira barreira, né? É. Já cria a primeira barreira. Aí, isso que é o bom das pesquisas que a gente faz, que a gente mostra rapidamente, viu? Você é capaz? Né? Então, a gente trabalha na intercompreensão. Então, intercompreensão seria isso. Competência. Cada um, uma competência que se desenvolve, né? Tem várias aplicações. Então, na comunicação seria isso. Cada um faz uso da sua língua materna para se comunicar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós estamos em congresso de intercompreendedores, como nós chamamos. Então, eu falo português, o outro fala em francês, então tá a rodinha, cada um falando a nossa língua. Né? Que a gente tem que aplicar, né? Não adianta falar que é bom, depois chegar... método científico sem ir para a prática, né? Então, a gente acaba aplicando. E isso é muito gostoso. Aí mas isso aí não é dado, você tem que chamar atenção para o fato de que nós somos capazes. Então, na intercompreensão, quando a gente trabalha com a intercompreensão, a gente desenvolve estratégias de compreensão. Então, fazendo um estudo comparativo, diferente de contrastivo, né? A gente trabalha mais um trabalho comparativo e você percebe que vai um pouco na contramão do ensino clássico de línguas, porque os professores, eu pelo menos estudei assim, não pode pensar na língua materna. Né? Você tem que pensar em sala de aula, tem que falar na língua que você está aprendendo. Tem que falar e pensar. Tudo, e pensar, escrever. Isso é Ai de quem vai falar. Pois é. E uma pergunta curiosa. Encontra muita resistência por parte dos educadores, dos professores, ou mais dos alunos, falar em intercompreensão, a disciplina intercompreensão? Não, eles têm muita curiosidade. A gente tem essa disciplina desde 2010 na grade curricular do curso de Letras da UFRN. Então, é uma disciplina oferecida para os alunos de português, de francês, de espanhol, né, de inglês. E há muita procura e é curioso como eles gostam. Não tem resistência. Não, porque ela não quer... Alguns assuntos, quando a gente fala da ciência, né? E às vezes a gente descobre que a ciência é tão dogmática contra outras narrativas, né? Alguns professores são resistentes com uma metodologia, com uma perspectiva teórica. Sempre tem, né? Que você vê o modelo hoje, se a gente for falar de ensino de língua estrangeira, hoje nós estamos no século XXI com um modelo de ensino do século XIX. Né? Em muitas escolas ainda é o quadro, é o giz, é cópia, aula de língua estrangeira. Então, quer dizer, ainda tem muito isso, muito calcado na gramática, né? Então, ainda tem. A gente ainda tem esse modelo, mas, por exemplo, a intercompreensão ela não vem tirar o lugar do ensino, digamos, clássico de língua estrangeira, baseado nas 4 competências, né? Do escrever, o falar, compreensão e expressão escrita e oral. Então, ela não quer tirar. Eu vejo assim a intercompreensão como numa fase anterior, um despertar para línguas, eu posso, eu sou capaz. E aí sim, por exemplo, nós trabalhamos principalmente com francês, italiano, espanhol, mas também tem catalão, tem o galego, tem o romeno, né, línguas românicas. E aí ele vai perceber que ele é capaz e assim ele depois vai poder procurar um curso de francês, com mais segurança. Nós temos uma perspectiva mais longínqua dessa área de estudo, na França, onde a senhora fez, em Lyon, no Brasil, da intercompreensão? Bom, surge tem mais um ou menos pouco quanto? Tudo que é canto, porque
os estudos, bom, vamos começar assim do início, se nós formos ver, a intercompreensão, na verdade, não é uma coisa nova, porque os mercadores, se você for ver na Idade Média, eles já se comunicavam, cada um na sua língua, para vender os seus produtos, né? Então, não é uma coisa nova. Mas essa aplicação nas escolas, essa aplicação didática, ela é um pouco mais recente. Mais ou menos uns 30 e poucos anos para cá. E também tem várias razões na Europa diferentes da nossa. Uma delas é a questão da integração, de receber os imigrantes, então, valorização das línguas e culturas que convivem dentro de um espaço educacional. Então, se tem muito trabalho na Europa em cima disso, da questão da integração. Para o nosso país, para o Brasil, seria a diversificação do ensino. A oportunidade de se aprender línguas, de desenvolver competências plurilíngues e muitas outras coisas também. Lógico, a flexibilidade cognitiva. A democratização da contextualização internacional, né, da globalização. Claro. Né? E mexer também com essa parte da autoestima, da autoconfiança, tanto de professores como dos alunos. Né? Então, nós temos, tem aí os nossos trabalhos que a gente tem desenvolvido, pesquisas de orientandos, né, de mestrado e doutorado, trabalhando, mostrando como funciona. Então, por isso que eu fico muito contente de poder falar, entusiasmada de poder falar, porque a gente vê que há bons resultados. Né? Só um dado curioso, infelizmente hoje não existe mais, mas houve, a partir de uma criação em 15 de maio de 1954, a União Latina, né, que visava estudar exatamente as línguas de origem, obviamente, latina, mas infelizmente essa união veio à falência em atividades em 2012, né? E aí fica esse dado. Infelizmente não temos uma força como a senhora acabou de citar, né? Mas olha, a Unilat ainda tem disponível, isso aí eu vou dar www.unilat.org, ainda tem disponível um material, o site ainda está em vigor, e tem um material que chama Itinerários Românicos, que foi elaborado pela União Latina, que é fantástico. Para trabalhar com crianças até 12 anos, né, em média. Mas eu trabalhava na universidade, era uma festa, quando faz formação de professores, a gente também apresenta o Itinerários Românicos e é fascinante. Realmente foi uma pena, né? E a gente volta a conversar sobre isso, viu, professora? Sobre essa formação no nível superior também. E você não sai daí, a gente volta já depois do intervalo com mais um bloco, o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando sobre esse e outros assuntos na área das línguas estrangeiras. A gente volta já. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente.
Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com a professora Selma Alas Martins, pesquisadora na área da intercompreensão de línguas românicas. Foi professora também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte de língua francesa e da disciplina da mesma área. Professora, uma curiosidade do apresentador também da parte metodológica, né? A gente da ciência, a gente fica sempre pensando nessas estratégias metodológicas, a maneira de fazer. Como é que funciona a aplicabilidade, né? O aluno ele precisa não ter uma segunda língua, tem que ser... porque penso que talvez afete nessa compreensão também, né? Se você tem uma ou duas línguas a mais do que a sua materna, como é que funciona na prática essa intercompreensão? Então, olha, a gente trabalha mais com a intercompreensão em línguas românicas. Então, tem esse grupo de estudo da intercompreensão de línguas românicas, tem a da eslavas e germânicas, né? Mas nada impede que uma cruze com a outra, lógico, né? Então, como você disse, quanto mais línguas você fala, mais fácil fica. Isso é óbvio. Mas a intercompreensão, justamente, ela é excelente para aqueles que nunca estudaram língua nenhuma e que acham que não são capazes de aprender, sabe? Então, é isso que é o fascinante. Tanto ela vai facilitar o trabalho de compreensão de quem já tem um conhecimento de uma outra língua, que seja lá o inglês. Se você for ver o inglês, não é língua românica, mas nós temos pesquisas da intercompreensão sendo aplicada em aulas de inglês, aqui do IF, por sinal, porque a intercompreensão, o inglês tem 60% mais ou menos do vocabulário do léxico do inglês é de origem românica também. Mas você vai percebendo assim, se você tem, no meu caso, eu tenho o conhecimento do francês, então eu uso em italiano, compreender italiano, eu uso em espanhol, mas eu uso também em inglês, né? Porque a gente vai usando e também a minha área de atuação. Mas uma pessoa que não tenha o conhecimento, só tem o conhecimento de português, aí é que fica revelador como funciona a intercompreensão. Porque, em geral, eles acabam o curso querendo estudar línguas, tirando aquele bloqueio, aquela ideia de não, língua estrangeira não é para mim, não, eu não sou capaz. Na prática, como é que funciona a questão das palavras, né? De compreender palavras que têm sons, e aí fica também o desafio para os interlocutores, às vezes, o próprio nordestino, com quem mora no Sudeste, dizem que a gente fala um pouco rápido e eles imaginam outras línguas. Na prática, como é que funciona então esse processo? Não sei se a terminologia correta seria a tradução, o sentido dessa outra expressão. Como é que funciona? Pode-se trabalhar com tradução. Eu não gosto de trabalhar com a tradução. Acho que a tradução exige um conhecimento da língua muito mais aprofundado do que nós exigimos trabalhando com a intercompreensão. O objetivo da intercompreensão é a comunicação, é facilitar a compreensão. Aqui no Brasil, nós temos estudos mais na parte escrita, de compreensão escrita, sabe? Então, mas é interessante, eu procuro sempre nas minhas aulas abordar também a parte da oralidade, que é muito importante. Então, você vai fazendo um quadro comparativo, então você vai mostrando, olha, você veja, o PL deu algumas evolução das palavras, a etimologia das palavras também? Então você vai trabalhando com a evolução, eles vão fazendo aquela descoberta, olha, o T-I-O-N, né? Por exemplo, conversation em francês vai dar conversação em português, e aí você vai pegando o conversazione, o T-I-O-N do italiano, e vai indo, e aos poucos eles mesmos vão, e criança então vai longe. Corre, né? É muito rápido. E adulto também, mas também tem a questão da personalidade. Então tem que vencer aquela barreira de eu não sou capaz, né? Então essa primeira
pontapé inicial, né? Isso, então o trabalho é mais ou menos... Começa do latim, por as românicas, vamos pensar um pouco da língua do latim para poder chegar nas outras ou não? Você já parte do português para o espanhol, para o francês? Depende, mas em geral não se fala do latim, mas não se coloca na tabela de comparação, por exemplo, só com as línguas com as quais nós estamos trabalhando, né? Mas, lógico, inclusive em letras fica mais fácil, porque o pessoal tem latim, então já faz um trabalho, né, mais... Mas a questão é que você vai mostrando e aos poucos eles vão descobrindo. Então, é que isso aí é aquilo. Vamos fazendo então, essa percepção que eles vão fazendo, essas inferências, isso vai encorajando a continuar. Entende? Então, vai vencendo essas barreiras. É uma compreensão muito melhor do que, não sei se estou fazendo juízo de valor, do que apenas a gente criar a questão dos símbolos, né? Ir para a semiótica de que isso é isso, essa é a representação e essa é a imagem escrita. Né? Maçã é isso. Aí, no lugar de decorar, você constrói junto o conhecimento sobre a língua. Exatamente. Seria isso mesmo? É, isso. E é interessante que muitas vezes você começa fazendo junto, depois eles é que continuam. Sabe? Ensina a maneira... De desenvolver autonomia. Uma pergunta, a questão dos cognatos, como é que funciona, né? Porque eu tenho uma origem muito clássica com o estudo de língua, então a questão dos falsos cognatos, né? Então, a gente fazia uma tabelinha de entender palavras cognatas, ótimo, falsos cognatos, aí... Isso daí é um problema, porque o ensino... Só uma pausa, para quem está em casa, o cognato é aquela palavra que tem o mesmo som em vários idiomas, né? E quando ela... tem o mesmo sentido em idiomas diferentes, são cognatas, né? Então, assim, as palavras, o falso cognato, por exemplo, no espanhol, né? O espanhol procura trabalhar muito com os falsos cognatos, porque a gente já, a partir do princípio que a gente entende espanhol, então os professores procuram, eu percebo isso, trabalhar muito em cima dos falsos cognatos, as palavras que parecem com a nossa, mas tem outro sentido. Né? Então, os falsos cognatos são isso, são palavras que na escrita ou na oralidade são parecidas, mas que têm um outro sentido. Então, são os falsos cognatos. A gente não dá ênfase, porque a gente trabalha com a comparação. Então, a gente vai comparando, então a gente vai mostrando o que é próximo. E se você for perceber, não precisa nem sair de outra língua. Né? Você vem do sul morar no Nordeste, você vê as mesmas palavras que se usam, que é da língua portuguesa, só que o sentido é outro. E às vezes até mais próximo, Pernambuco para Rio Grande do Norte, tem expressões que têm sentidos completamente contrários. Se usa a mesma palavra, mas... peraí, mas... Né? O sentido não é você ver que tem alguma coisa aí, você percebe que o sentido não é o mesmo. E no Sul também, Rio de Janeiro para São Paulo, tem algumas expressões. Eu queria conversar um pouco sobre esses materiais, né? O registro da pesquisa, como é que eles surgiram. Então são Qual foi o primeiro? Aqui. Os resultados, essa daqui, esse daí é o primeiro, que foi de uma tese, foi material para coletar dados, uma tese de doutorado do professor Hudson, da Escola Municipal. E foi assim, esse que inspirou não só os outros estudos aqui do Rio Grande do Norte, da UFRN, como também do Brasil, que é uma pesquisa citada e fora do Brasil, mas inspirou os outros estudos do Brasil. Porque a intercompreensão, ela já, muito antes da gente, ela já era trabalhada no Centro de Línguas do Paraná, da UFPR, né, Universidade Federal do Paraná. Depois, quando eu fui fazer o meu estudo, em 2009, 2010, quando eu voltei, eu comecei a desenvolver pesquisas. E hoje nós temos a USP, tem trabalho com a intercompreensão, e tem a disciplina também na grade curricular de letras, desde 2015, é mais recente na USP. Campina Grande tem esses trabalhos. Então, eles se português, espanhol, francês e italiano. E foi esse estudo aí, Bruno, foi foi adaptado do livro deles de português. Então pegamos os temas, os assuntos que eram resenha, publicidade, então os temas geradores de cada unidade. E o Hudson preparou esse material para aplicar com as crianças nas aulas de português. As imagens ajudam? As imagens, figuras, ou quem sabe até vídeo também, porque eu vi que tem muitas imagens, ajudam nesse processo de intercompreensão? Muito ajuda na compreensão, claro, e mesmo conhecimento prévio.
Né? Então, por exemplo, pegar publicidade, filme, resenha de filme, então já tem o conhecimento prévio, isso é muito importante. Também já vai ajudando a entrar na... Então, essa foi uma tese, 2013. Essa daqui, essa foi tese, essa foi mestrado da Janaína, professora aqui do IF, né? Professora de inglês, que trabalhou com a intercompreensão no grupo de EJA, para mostrar que eles são capazes de aprender. Né? Então, eles achavam que não iam aprender inglês, que era difícil. Ela falou, inglês a gente ouve por tudo que é canto, como é que vocês não são capazes de entender? Aí deu língua que eles nunca tinham ouvido e eles entenderam. Italiano, por assim que eles nunca tinham estudado. E foi muito bom. Português, espanhol, italiano, francês e inglês, né? E por último, esse daqui também? Esse daí é o que é o produto do projeto de monitoria que eu tive aqui o ano passado na UFRN e gerou esse material. Algumas atividades eu apliquei nas escolas públicas e hoje é isso que eu estou me dedicando a fazer, é querer trabalhar com a intercompreensão no ensino fundamental menor, né? O que a gente chama de menor é 1, né? Fundamental 1, com as crianças menores. O outro do doutorado foi feito no Fundamental 2, foi no 9º ano, e o da Janaína foi na EJA, no ensino médio. Né? Então, esse daí, esse novo aqui, esse aí, integrando os conhecimentos, as áreas de conhecimento. Português, então, por italiano, exemplo, espanhol, você vai trabalhar numa aula de história, você vai trabalhar com a descoberta da América, dá um texto em espanhol para eles lerem. Então, não é só a questão da aptidão linguística, tem também a interculturalidade, né? Os conhecimentos de outras culturas. Professora, infelizmente o nosso tempo está acabando. A última pergunta que eu vou fazer, em agosto vai ter um evento, né? Como é que está? Já tem formatar? Tem alguma informação? Sim, a gente está organizando uma formação para os professores do IF e a professora Valesca de inglês, que nos convidou, a professora Janaína, que também é aqui de vocês, do IF de Currais Novos, ela também está organizando, está na organização, e nós pretendemos chamar os professores do IF que trabalham já com a intercompreensão, a professora Iane de espanhol, a professora Maria Carolina também de espanhol, para nos ajudar nessa formação. Vai ser na segunda quinzena de agosto. E, professora, agradecemos então pela entrevista e fica o convite aí para, quem sabe, próximo evento a gente ter outra entrevista sobre esse tema. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado, professora. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, sempre fazendo o convite para que você possa sintonizar na TV Câmara às 10 horas da manhã, aos sábados e aos domingos também no mesmo horário. E vale lembrar que todos os nossos programas que já foram ao ar estão disponíveis no canal do Campus de Educação à Distância no YouTube. Você pode acompanhar todos eles. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição do programa Educação em Pauta. Até lá!